Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Desvendando os Odus. Hoje a gente vai falar sobre Oieco. Peço a benção a todos vocês para que abençoe. Bom, Oieco é um Odu muito temido, né? E não é à toa, tem que ser temido mesmo. Essa é a representação gráfica de Oieco de traços. E outra representação gráfica de Oieco é um círculo pintado, todo pintado, tá? Que eu não vou pintar todo, mas é todo pintado e não é de azul, tá, gente? É de preto. Tá bom? Então a representação gráfica de Oieco. Nossa, ficou muito feio, né? Vou fazer uma coisa mais bonitinha. A representação gráfica de Oieco é um círculo pintado de preto, tá bom? Que é a representação contrária de Ediobê. Eu sei que eu já falei muitas vezes isso, mas Oieco é uma coisa, Ediobê é outra, totalmente oposta, tá bom? No caso é ao contrário, né? Ediobê é uma coisa, Oieco é algo totalmente oposto, tá bom? Quando nós traduzimos o nome Oieco, para traduzir a gente vai ter que dividir ele no meio. Então nós temos a palavrinha Oie, que quer dizer sinal, indicação, inteligência, erudição, sabedoria, compreensão e título, que é algo que está relacionado com Oieco, tá? Por mais que a pronúncia seja mais relacionada a essa palavrinha aqui, Oie, que aí a gente tem um som aberto de fato, como se fala no Odu, né? Oieco. A gente não fala oieco, a gente fala oieco, né? Que de fato oieco, essa palavra oie vai representar crepúsculo, noite, né? E aí de fato é algo que é muito ligado a o Odu, muito ligado ao Odu oieco. Nós temos também a segunda palavra que temos duas possibilidades. A palavra cu num tom alto, que quer dizer morrer, ou seja, é o crepúsculo da morte, né? É a noite que traz a morte, Oieco. E está muito relacionado com o Du, realmente, essa tradução. A noite que traz a morte, né, de fato. Noite e morte, que são duas coisas que estão aspectos principais do Oieco. Mas também nós temos a palavra cu, num tom baixo, que vai representar sobreviver. E aí, existe algo em Oieco que a gente vê constantemente, que Oieco brinca com isso, né? Da morte e da vida. Inclusive nos seus itãs, nos seus orins, nas suas rezas. Sem a vida não há morte, e sem a morte não há vida. Pense, por exemplo, no ato de caçar. Quando você caça algo, você está caçando, você está matando para se alimentar, para sobreviver. Então, sem morte não há vida, e sem vida não há morte também. Então, uma coisa depende da outra, né? Então, o Oieco fala sobre isso, porque o Oieco também fala sobre caça, o Oieco fala sobre pesca, que é a caça na água, né? Oieco é representado por 13 búzios abertos no Médio Logum e 3 búzios fechados, mas ele é o segundo na ordem de chegada dos Odus, tá? Oieco está relacionado aos cultos fúnebres. Então, o Oieco não está relacionado somente à morte, né? Mas também às coisas que vêm depois da morte, né? A Xexê, por exemplo, para dar um exemplo, a Xixi está muito relacionada ao Oieco, ao Odu. Então, todos os rituais fúnebres, todos os cultos fúnebres estão relacionados ao Oieco, né? Os orixás que respondem em Oieco: Nanã, Omolu, Egum, Obaluaê, Iku. Iku não é orixá nem Egum, mas estão aqui, vocês já sabem o porquê, né? Iku responde muito, de maneira muito forte em Oieco, tá no nome de Oieco, né? A morte está no nome de Oieco, literalmente. Tá? Então é que vai representar os cultos fúnebres, mas também vai representar a agricultura, tá? A agricultura, o cultivo da terra. Oieco é muito ligado à terra também. Oieco vai representar a guerra, porque a guerra traz muita morte, tá? Oieco ensina os humanos a pescar, a matar os peixes para poder comer. Inclusive, existe um Itan de Oieco onde os peixes eles caem do céu. É aí que Oieco ensina ao homem que o homem pode comer peixe. Que os peixes começam a cair do céu numa chuva e o Oieco fala: não, pode comer, é carne, pode comer. Comam esses peixes. E os peixes já mortos caindo do céu, né? Isso é um Itan de Oieco para ilustrar essa questão da morte que traz vida, da morte que traz alimento, da morte que é a sobrevivência do outro. A morte de um é a sobrevivência do outro. E Oieco vai representar a nodosidade das árvores, né? As árvores que se entrelaçam, a nodosidade das árvores.
Oieco pode representar doença na família. Então, quando o Oieco se apresenta no Marés Logum, não é somente doença para aquela pessoa, pode ser doença para a família da pessoa. Se cair 2 vezes, se o Oieco se apresentar 2 vezes no Marés Logum, o risco de morte é na família de quem está jogando os búzios, tá? Do sacerdote, não do consulente, tá bom? E o Oieco também traz a capacidade de convencer e a eloquência, a inteligência, a capacidade de convencimento, né? Até porque o Oieco convence o ser humano de que a morte é uma coisa boa também. Entendeu? Basicamente isso. Então, o peixe cai morto e o Oieco convence as pessoas. E peixe morto fede, né? Vocês sabem, né? E o Oieco consegue convencer a gente de que a gente tem que comer aquilo ali. Entendeu? Então, a capacidade de convencer, a eloquência. Então, o Oieco tem... esse Odu também representa isso. Essa capacidade de influência muito grande. O Oieco vai representar fidelidade no amor, neutralidade em relação a uma briga, uma disputa envolvendo outras pessoas. Né? Oieco traz a morte, traz a destruição, traz ruínas, sim. Oieco traz a feitiçaria em cemitérios, em túmulos, ou bois enterrados em outros locais. Tá? Ritualísticas quando Oieco se apresenta, as mais comuns. Né? Egbeorum, é bom para a saúde. Necessidade de iniciação ou do orixá de Nanã. Necessidade de ebó para Iku, de ebó para Yamin, de limpeza de Egum e de Exu. Fazer ebó para Iku e para Egungun. E aqui eu repeti, perdão. Fazer ebó para Iku e para Egungun. Então tudo que está relacionado à morte. E aí, obviamente que isso se confirma dentro do jogo, né? E aí a gente vai aprender nas aulas de método. Como é que se confirma isso. O que é para fazer de fato, né? Qual é o problema mais especificamente, porque a gente vê o Oieco no jogo, olha, então é esse problema aqui, esse ou esse ou esse. E aí vai se confirmando no jogo para ver o que é de fato. O comportamento de Oieco dentro das combinações. O Oieco é o do que fala sobre problemas de saúde, morte, domínio dos instintos e maturidade. Então, é assim que ele vai se comportar nas combinações, vamos entender. Oieco e Ocaran, algo de ruim pode ser evitado. Uma doença chegando, mas que pode ser evitada. Ou seja, é o início de algo ruim, entendeu? Necessidade de agir rápido, mas agir com preparo e conhecimento. Importante. Oieco e Etagundá. Problemas de saúde causados por falta de cuidado do consulente, no desleixo, falta de responsabilidade que vai prejudicar muito e momento de teste muito rígido também. E aqui também pode ser morte por ferimento, por faca, né? Armas brancas. Por quê? Porque a gente vai lembrar que Etagundá, o símbolo dele é qual? A gente vai lembrar que o símbolo de Etagundá é uma adaga. Tá? Então, Oieco Irussum, muita experiência no que faz em relação ao trabalho, né? Mas falta de movimento, rigidez física, falta de mobilidade, capacidade para pensar, mas não para agir. Doenças relacionadas ao trabalho, acidente de trabalho também. Oieco Yoshi, ebós ruins, inveja, cuidado com amizades, pessoa com grande conhecimento e capaz de manipular o axé dos elementos também. Problemas na gravidez, problemas com fertilidade e no ventre também. Tá? Então é assim que o Oieco vai se comportar dentro das combinações, trazendo morte, trazendo problemas de saúde, entendeu? Que é problemas de saúde. Então assim que o Oieco se comporta dentro das combinações. Próxima aula é IK, tá bom? Até a próxima aula.